dia, seja bem-vindo a essa edição, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 8 de agosto. Vamos então de destaques. Cúpula da Amazônia começa hoje com pressão por fim da exploração de petróleo. Primeira moeda digital do país já tem nome, Drex. Saiba a diferença entre ela e o Pix. Nos destaques internacionais, pelo menos 5 pessoas morreram após mísseis russos atingirem prédio residencial em Kropotkin, na Ucrânia. E ainda, Nova York quer ser pioneira em taxar a circulação de veículos nos Estados Unidos. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Com a participação de 8 países, começa hoje a Cúpula da Amazônia, que busca aliar preservação e economia na região. Um documento deve estabelecer uma nova agenda comum para o desenvolvimento sustentável e uma meta conjunta contra o desmatamento. Vamos conferir. A Cúpula da Amazônia, que acontece em Belém, no Pará, reúne representantes dos países que fazem parte do Tratado de Cooperação Amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela. Esses chefes de Estado vão buscar formas de transformar a preservação da floresta num bom negócio e combater a degradação ambiental por meio da economia. Na cúpula, o presidente Lula deve cobrar dos países ricos recursos e transferência de tecnologia para uma transição ecológica da economia. O Brasil tem a ambição de tornar o evento uma forma de convencer todos os países amazônicos a assumir o compromisso de zerar o desmatamento ilegal da floresta até 2030. A ideia do governo é levar esse compromisso para fóruns como a Cúpula das Nações Unidas para o Clima, dos Emirados Árabes, e para o encontro do G20, e negociar esses recursos para os países com florestas em pé. Também foram convidados representantes da Indonésia, República Democrática do Congo e República do Congo, além da França, que controla a Guiana Francesa, e a Alemanha e a Noruega, maiores doadores do Fundo da Amazônia. Com o financiamento internacional, a ideia é fomentar atividades econômicas sustentáveis na região amazônica e acabar com a degradação ambiental. Ao mesmo tempo, os países amazônicos querem aumentar a cooperação para o combate aos crimes ambientais e ao tráfico de drogas, que usam as fronteiras desprotegidas. Entre as ações concretas que devem ser anunciadas nesta cúpula estão a criação de um Centro Internacional de Cooperação Policial em Manaus e de um sistema integrado de tráfego aéreo. E quem não gosta de frio já está assim em contagem regressiva. Falta um pouco mais de um mês para o inverno acabar. Oficialmente, o fim da estação é no dia 23 de setembro, mas esse ano não dá nem para reclamar, né? Já que as temperaturas da estação ficaram acima da média. Julho foi o mês mais quente, olha só, desde 1961. O grande problema foram os fenômenos atípicos que atingiram o país e causaram muitos prejuízos, principalmente os ciclones extratropicais. A região sul foi a mais afetada. E é para lá que a gente vai agora, porque há previsão de mais ventos fortes nesses próximos dias. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Michele Veiga, não é, Michele? Conta para a gente que alerta é esse. É verdade, Dani. Bom dia. Agora são 8 da manhã, mais 34 minutos. Para você ter uma noção, ontem, nesse horário, Dani, a gente estava chegando na TV bem tranquilo, com sol a todo fino, como a gente diz aqui. Está uma temperatura na casa dos 30 graus por volta das 8 da manhã. Mas já por volta da 1 da tarde despencou, vento forte, chuva, e ela só foi caindo. Agora, a temperatura aqui no sul do estado está variando na casa dos 14 graus. Tudo isso foi uma frente fria que chegou aqui a Santa Catarina e está fazendo com que aí as temperaturas caiam de vez. Não há previsão, né, de ciclone, mas há previsão de ventos fortes, principalmente para a região do extremo sul, que é ali a região que faz fronteira com o Rio Grande do Sul,
e também há previsão de ventos fortes para a região do oeste, Chapecó, Xanxerê, é uma região que sempre é atingida com ventos fortes. Então, essas áreas devem ter atenção, porque os ventos devem chegar até 75 km por hora. Em áreas mais descampadas, principalmente da agricultura, os prejuízos acabam sendo muito grandes. Mas as temperaturas caíram assim muito de ontem para hoje. Como eu disse, hoje a gente amanheceu aqui com 14 graus. Deve continuar assim, a chuva deu uma trégua agora pela manhã, mas vai continuar até o final de semana, esse tempo aí bem xoxo aqui no sul catarinense, também em todo o estado, começando com temperaturas na casa dos 8 graus, no máximo chegando na casa dos 18. Amanhã tem bastante previsão de chuva para toda Santa Catarina, quarta e quinta-feira, e aí ela dá uma trégua na sexta, mas deve voltar no final de semana. Tudo isso também, Dani, já dá uma esperança para os comerciantes. Como você disse, julho foi muito quente. Então, os estoques estão todos parados de inverno, mesmo a gente estando na região sul, não se engane. O inverno também foi bem quente por aqui e, com isso, os estoques aí estão parados, tanto de eletrodomésticos, quanto também do vestuário, do setor calçadista. E como esse final de semana é Dia dos Pais, a esperança com esse friozinho é que o coração e o bolso dos filhos se aqueçam. E aí o pessoal vá às compras e acabe de vez com esse estoque de inverno que tanto tem incomodado os lojistas. Por aqui, então, Dani, o frio está passando novamente no estado. Final de semana de frio, dia de frio. Quem está de férias, não, vai para a serra e aproveita. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. Muito obrigada, Michele, pelas informações. A gente sabe, né, que eles estão acostumados com o frio, mas essa mudança brusca de temperatura é que complica. Afinal de contas, não há saúde que resista. Em entrevista exclusiva ao Jornal das 22, nesta segunda-feira, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, falou sobre a reforma tributária e o mecanismo de contrapartida da proposta para o estado do Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir o que ele disse. O senhor precisa de uma reforma tributária sadia. O senhor está satisfeito do jeito que ela foi feita na perspectiva do Centro-Oeste? Eu entendo, Jaquito, que a gente não tem mais como abrir mão de fazer uma reforma tributária. O Brasil chegou até aqui com um ambiente muito agressivo do ponto de vista tributário para os negócios. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma reforma que preserve a capacidade dos entes subnacionais, os estados principalmente, e municípios, de verem preservados a sua capacidade de receita. Senão você pode levar a um desequilíbrio nessa relação. E é essa busca que nós estamos fazendo agora no Senado. É muito difícil você, da maneira como está, garantir que alguns estados e municípios tenham essa independência ou essa capacidade de gerenciar a sua receita. Então, nós estamos discutindo, sim, no Senado Federal. É uma discussão importante para que a gente não crie esse desequilíbrio. Agora, alguma reforma e uma boa reforma, ela tem que ser levada adiante. A contrapartida seria qual para o estado do Mato Grosso do Sul? O mecanismo de compensação para os estados que são produtores e baixos consumidores. Você não pode continuar um processo de crescimento num estado que tem perto de 3 milhões de habitantes, baixo consumo, altíssima produtividade, exportação e se vê penalizado na capacidade de geração de receita para o ente levar adiante as suas políticas públicas. Então, nós temos que criar mecanismos robustos que estejam na PEC, que não fiquem depois à deriva de sistemas de votação ou discussão no Congresso, para que o Estado veja garantida a sua capacidade de investimento. Então, essa é uma discussão sensível. E o Banco Central anunciou a nova moeda digital do Brasil, Drex. A estimativa é que até o fim de 2024, a Drex esteja liberada para o público em geral. A sigla Drex é a abreviação da expressão digital real X. O dinheiro vai ser emitido pelo Banco Central como extensão da moeda física. O Drex pode ser trocado pelo real tradicional em espécie e vice-versa. Os bancos não vão poder emprestar essa moeda a terceiros, como acontece com o real físico. Também não vai haver rendimento automático do Drex. A proposta é que o real digital sirva para facilitar a assinatura de negociações e contratos virtualmente. Por exemplo, um pagamento em Drex pode ser concluído apenas após a assinatura de um contrato de venda.
O Banco Central explicou que o real digital não é um criptoativo, como são o Bitcoin e o Ethereum. Na verdade, ele pertence a uma nova categoria chamada CBDC, sigla do inglês Central Bank Digital Currencies, e que é traduzida para o português como moedas digitais de Banco Central. Os primeiros testes do projeto piloto já começaram. A grande diferença entre as criptomoedas e o Drex é que ele vai ser regulado. O Banco Central estima que até o fim de 2024, o Drex esteja liberado para o público em geral. E um estudo feito pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostra que os reajustes dos planos de saúde coletivos foram o dobro dos individuais nos últimos 5 anos. Se em algum ano o reajuste dos planos coletivos não foi maior do que os individuais, nos outros os aumentos compensaram. Esse foi o resultado apontado por um estudo divulgado pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O levantamento leva em conta a faixa etária entre 39 e 44 anos. O preço médio da mensalidade de planos de saúde individuais, com segmentação ambulatorial e hospitalar, passou de R$ 522,55 para R$ 707,59 entre 2017 e 2022, um aumento de 35,4%. Por outro lado, os coletivos empresariais contratados apresentaram valores bem maiores no mesmo período. Para os coletivos, o aumento variou entre 58,94% até 82,36%, dependendo do número de pessoas e do tipo, coletivo por adesão ou empresarial. E a comparação mostrou que é muito mais vantajoso contratar um plano individual. O presidente Lula sancionou a lei que autoriza a realização da chamada ozonioterapia em todo o território nacional. O texto já foi, inclusive, publicado em Diário Oficial da União. A reportagem é da Maria Clara Leite. Durante a pandemia, a Adriana foi diagnosticada com câncer de mama. Para tratar a doença, passou por uma mastectomia e fez sessões de quimio e radioterapia. Foi curada, mas terminou o processo com uma grande ferida na região do tumor. Eu tive uma queimadura excessiva pós-radioterapia com infecção de Staphylococcus aureus e que não cessava com antibiótico. Para cuidar da estética do local afetado, a Adriana apostou na ozonioterapia, uma forma de medicina alternativa que sugere o aumento da quantidade de oxigênio no corpo com a introdução de ozônio. E ela gostou tanto do resultado que resolveu largar a anestesia, até então sua área de atuação como médica, para trabalhar com ozônio. Ele tem uma capacidade de chegar ali na sua hemoglobina, empurrar aquela sujeirinha que estava ligada e ele consegue ligar mais oxigênio na sua hemácia. Aí nisso potencializa essa célula boa, ela vai produzir mais ATP, a sua mitocôndria celular vai funcionar de uma forma melhor, potencializando essas células boas. Na hora de fazer uma quimioterapia, por exemplo, a quimio ela tem mais chance de ir direto no tumor, sem matar as células boas. Nos últimos anos, a ozonioterapia se popularizou em tratamentos estéticos e, durante a pandemia, tornou-se o centro de uma polêmica quando sugerida como método de prevenção contra o coronavírus. Mas agora, o presidente Lula sancionou a lei que autoriza a realização do procedimento em todo o território nacional. A lei deixa claro que a ozonioterapia deve ser um procedimento complementar ao tratamento médico e determina que o método seja realizado apenas por um profissional de saúde de nível superior, inscrito em seu Conselho de Fiscalização Profissional, com uso de equipamento regulamentado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ozonioterapia é uma técnica pouco invasiva. A aplicação pode ser local, subcutânea, intramuscular, venosa ou retal. Alguns cientistas acreditam que o método pode ter efeitos anti-infecciosos, anti-inflamatórios e analgésicos, o que o colocaria como tratamento complementar para muitos casos, se administrado corretamente. Você fazendo o ozônio, ele vai melhorar a sua oxigenação. Então, ele vai ser bom para quase todos os tipos de doença.
Então, por isso é uma coisa que tem na natureza, né? É barato. E por isso que a gente estava nessa luta, porque é uma coisa coadjuvante. Mas a Anvisa indica o procedimento apenas para tratamentos odontológicos ou fins estéticos. A nova lei não faz nenhuma menção sobre o uso da ozonioterapia para qualquer outra doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária avisa ainda que empresas que quiserem a regularização de novos equipamentos para outros usos deverão fornecer estudos clínicos validando sua eficácia e segurança. E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, que investiga os atos do dia 8 de janeiro, vai ouvir nesta terça-feira o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. No fim da noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a Torres a possibilidade de ficar calado. A sessão está marcada para daqui a pouco, às 9 horas. Durante o interrogatório, Anderson Torres deverá ser questionado pelos parlamentares sobre diversos assuntos. No dia das invasões, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas estava viajando para os Estados Unidos. O ex-ministro é investigado por suposta omissão na segurança no dia dos atos. A CPMI já aprovou a quebra dos sigilos dele. E veja a seguir, pelo menos 5 pessoas morreram após mísseis russos atingirem prédio residencial em Prokhovsk, na Ucrânia. E ainda, Nova York quer ser pioneira em taxar a circulação de veículos nos Estados Unidos. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Pelo menos 5 pessoas morreram e 31 ficaram feridas em um bombardeio russo a um prédio residencial na cidade de Prokhovsk, na Ucrânia. Esses números foram anunciados pelo Ministério do Interior ucraniano. Segundo autoridades de Kiev, o alvo atingido foi um prédio residencial da cidade de Pokrovsk, no leste do país. Uma operação de resgate está em andamento em Pokrovsk, região de Donetsk, após ataques de mísseis russos. Mísseis Iskander contra edifícios residenciais comuns. Todos os nossos serviços estão trabalhando no local. Infelizmente há vítimas, há feridos, há mortos. Minhas condolências aos familiares e amigos. O segundo ataque com mísseis, infelizmente, resultou na morte de um membro do Serviço de Emergência do Estado. Pokrovsk está localizada a cerca de 70 quilômetros a noroeste da cidade de Donetsk, sob comando russo, e a 50 quilômetros do fronte. Após invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia não conseguiu dominar a capital Kiev, mas assumiu o controle de áreas no leste e no sul do país, que as tropas ucranianas tentam reconquistar com a contraofensiva lançada em junho. E o Ministério da Defesa da Polônia concordou nesta terça-feira em enviar mais tropas para a fronteira com Belarus para garantir a segurança por lá. A liberação acontece cerca de uma semana depois que o primeiro-ministro do país, Mateusz Morawiecki, afirmou que membros do grupo Wagner estariam se aproximando da sua fronteira. Na mesma ocasião, o premier polonês também acusou Belarus, país aliado da Rússia, de enviar migrantes para a fronteira na tentativa de sobrecarregar os oficiais poloneses. Segundo ele, o movimento é feito para desestabilizar os países da OTAN, grupo de apoio militar que a Polônia faz parte. O grupo Wagner é formado por combatentes mercenários que travaram, sob ordem do governo russo, várias batalhas na invasão à Ucrânia. No fim de julho, esses combatentes realizaram um motim armado contra o próprio governo russo, que se encerrou com o isolamento das tropas do Wagner em Belarus. O Unicef fez um alerta sobre mais um impacto do aquecimento global. Cerca de 460 milhões de crianças no sul da Ásia enfrentam temperaturas perigosamente elevadas, o maior nível no mundo. De acordo com a agência da ONU, 76% estão expostos ao calor extremo nesta região, em comparação com 1/3 das crianças em todo o planeta. O Unicef destaca que os dados mostram claramente que as vidas e o bem-estar de milhões de crianças no sul da Ásia estão cada vez mais ameaçados por ondas de calor e temperaturas elevadas.
As Nações Unidas alertam que as crianças no Afeganistão, Bangladesh, Índia, Maldivas e Paquistão correm um risco extremamente alto de sofrer os impactos das mudanças climáticas. Esta área do planeta vivencia atualmente 83 ou mais dias em um ano acima dos 35 graus Celsius. Especialistas dizem que as crianças não conseguem se adaptar tão rapidamente às mudanças de temperatura e não são capazes de eliminar o excesso de calor de seus corpos. Com o calor extremo intensificado pelo aquecimento global, julho foi o mês mais quente registrado no planeta, o que afetou dezenas de milhões de pessoas em países da Europa, Ásia e América do Norte. Um estudo publicado na revista Nature Geoscience atenta para a situação dos oceanos. De acordo com cientistas da Holanda e da Alemanha, a quantidade de plástico lançada ao mar deve ter a composição mais duradoura que o previsto. Essa poluição traz riscos à saúde humana e à vida marinha, gerando impactos climáticos, como o agravamento do aquecimento global. O resultado mostra que a quantidade de plástico lançada no mar seria muito inferior à estimada até agora. Mas o resultado não é tão animador, já que o material descartado seria mais duradouro. Os pesquisadores chegaram a essas conclusões a partir de projeções baseadas em dados de observações do litoral, da superfície e das profundezas dos oceanos. Os autores calcularam que entre 470 mil e 540 mil toneladas de plástico acabam nos oceanos a cada ano. A cifra pode parecer descomunal, mas é bastante inferior aos números entre 4 e 12 milhões de toneladas estimados anteriormente. Em contrapartida, a quantidade de detritos plásticos flutuando no mar, cerca de 3,2 milhões de toneladas, seria muito maior do que a calculada hoje em dia. A boa notícia é que os objetos grandes na superfície são mais fáceis de serem coletados do que os microplásticos. A má é que os plásticos permanecem muito mais tempo no oceano do que se pensava. E Nova York quer implementar a primeira tarifa de circulação de veículos nos Estados Unidos, mas a medida enfrenta uma dura oposição, inclusive por parte dos motoristas daqueles icônicos táxis amarelos da cidade. Vamos ver. A Big Apple quer seguir o exemplo do que ocorre em Londres e Singapura para melhorar a qualidade do ar na cidade e descongestionar as engarrafadas ruas de Manhattan. Autoridades de Nova York pretendem criar a primeira tarifa de circulação de veículos dos Estados Unidos. A ideia também busca aumentar a receita essencial para modernizar um sistema de metrô em ruínas usado por cerca de 4 milhões de nova-iorquinos todos os dias. Mas o caminho tem sido tortuoso, já que enfrenta uma dura oposição, inclusive por parte dos motoristas dos icônicos táxis amarelos. Eles dizem que as taxas seriam repassadas no valor da corrida, tornando o táxi menos atrativo para turistas e moradores. Prevista para entrar em vigor em 2024, a medida já foi contestada na Justiça, o que expõe a dificuldade de se tributar os motoristas em um país onde o carro é o rei do transporte. As autoridades insistem em que a cobrança da taxa ajudará o meio ambiente ao reduzir a poluição. Ela ainda tornaria o tráfego na agitada cidade mais eficiente, reduzindo o tempo de deslocamento. A Autoridade de Transporte Metropolitano de Nova York não definiu as tarifas, mas estuda cobrar $23, em torno de R$112 na cotação atual nos horários de rush. O preço seria de $17 para os momentos de menos fluxo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!